Eu saúdo a todos os irmãos no nome precioso do nosso Senhor Jesus. Amém? O nome pelo qual um dia todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Quero agradecer, meus irmãos, por estarmos juntos aqui desde sexta-feira. Agradecer ao pastor Moab e a irmã de Cleide toda a acolhida desses dias, né? Muito bom estarmos juntos, conversarmos, nos conhecer melhor, aprendermos juntos. É uma alegria estar com os irmãos. Eu sei que os irmãos que estavam ano passado lá no Congresso de Casais em Camurupim, né? Nós fomos lá também, conhecemos vários irmãos ali, vários casais. Pudemos reencontrar vários aqui nesses dias, né? Só vou embora sem a gente pedalar junto aqui, né? A gente pensou em fazer um pedal, ainda trouxe o material. O pastor ia arranjar umas bikes por aqui, que diz que não falta, né? Uma para mim, uma para a Tássia. E a gente ia pelo menos até em Areia Branca, não sei, Tibau, né? Para fazer uma coisinha assim de bate e volta, né? Um pedalzinho rápido. Quem sabe talvez até a Sul, se fosse uma coisinha mais longe, né? Mas não vai faltar a oportunidade da gente estar juntos aqui, né? Muito obrigado a todos os irmãos. Eu agradeço muito por vocês, por essa igreja, pela vida dos irmãos e o quanto Deus tem abençoado, cuidado, protegido, fortalecido, né? As obras das mãos do pastor Moab, através do Ministério Pastoral, seus auxiliares, as congregações, e louvado seja Deus por todas as coisas, né? Como foi também, viu, Jetro? É emocionante ver você cantando aqui. Eu nunca tinha visto você cantando, mas você foi bem, né? Não atrapalhou em nada, né? Foi muito bem. Mas a família é o bem mais precioso que a gente tem. E eu sei que no seu coração, o seu sentimento era esse, de estar aqui cantando junto com a sua esposa, junto com as suas filhas, e louvando ao Senhor, engrandecendo aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Na sexta-feira à noite eu apresentei para vocês a nossa família, né? Mas vou pedir que coloque novamente a foto. Eu e Tássia, nós somos casados desde o dia 5 de janeiro de 1990. Então nós completamos já 35 anos de casados. E começamos a namorar no dia 14 de fevereiro de 1988. Alguns não eram nem nascidos aqui, né? Desde 1988 que a gente começou a namorar e não parou mais, certo? Então nós continuamos juntos, no mesmo propósito, no mesmo ideal, e somos gratos a Deus. Eu sou muito grato a Deus, porque eu falei para os adolescentes aqui que eu ficava pensando, será que eu vou dar conta de formar uma família? Será que eu vou dar conta de cuidar de uma casa, de ser o gestor da casa, o líder da casa, o sacerdote do lar, que Deus nos chama para ser? É uma tarefa que não é fácil, porque não tem uma receita pronta para isso. Porque mesmo os que têm mais de um filho sabem, eles são muito diferentes um do outro, nascidos da mesma barriga, vivendo no mesmo lar, mas são diferentes. E então não tem uma receita para tratar isso, mas é a graça de Deus. O que eu entendo é que nós precisamos manter o nosso testemunho íntegro, correto, diante do Senhor, nunca envergonhar a família, os filhos terem respeito e admiração pelos pais, e também, da mesma forma, os pais pelos filhos, terem orgulho de dizer, esse é o meu pai, essa é a minha mãe, esse é o meu filho, essa é a minha filha, eu tenho orgulho de você. E a gente precisa também falar essas palavras de afirmação, porque elas abençoam, né? Então ali, na sua direita da foto, está Rafael, que é o nosso filho do meio. Ao lado dele está a esposa dele, o Ine. Eles já são casados vão fazer 10 anos de casado já, eles não têm filhos ainda. Do lado de o Ine ali tem Beatriz, que é a nossa filha mais nova. Beatriz tem 24 anos, vai casar agora em julho, dia 19 de julho. Depois eu vou mostrar a foto do candidato também, para você saber quem é, né? Aí eu e Tássia ali no meio. Aí ao lado de Tássia está Bárbara, que é a nossa filha mais velha.
Ao lado dela o marido, Aquiles, e no colo dele Vicente, que é o nosso neto, tem 8 anos, ele só tem um neto. Põe a outra foto agora, é uma foto mais nova. Pronto, essa aí Vicente não está, mas já está o candidato ali do lado dela, que é Gabriel. Gabriel serve na igreja, lidera os adolescentes junto com Beatriz. Hoje Beatriz quem está pregando lá no culto, lá na igreja. Depois vocês podem ver lá no canal do YouTube da igreja, @PIB Goianinha. Tá lá, ela está pregando hoje. E isso aí foi no mês. Já é primeiro, já virou o mês, né? Foi em maio. Essa foto foi em maio. Essa é a nossa família. E eu sou muito grato a Deus pela família que Deus nos fez, nos deu a honra de formar, de constituir. Então não é difícil, não. Não é fácil, mas não é difícil. É como dizia a filósofa aí, né? Quem está na chuva vai se molhar, né? Então não é fácil, mas não é difícil. É só estar com a família debaixo da graça, como nós temos cantado aqui. Amém? Hoje, o último dia, nossa última palestra, dedicando o seu tempo a Deus. No Salmo 90, versículo 12, eu vou ler na versão da NVT, a nova versão transformadora da Bíblia. NVT, Salmo 90, 12. Você pode ler comigo também, em uníssono, em voz alta, vamos juntos? Ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Esse é um texto muito claro da palavra, né? A versão diz, outras versões, ajuda-me a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos corações sábios, né? Dedicando o seu tempo a Deus. Esse versículo é uma oração. Esse salmo é um salmo de Davi. Se esse salmo é um salmo de Davi, um salmo de Moisés, Moisés escreveu esse salmo. Esse salmo, um salmo de Moisés, é atribuído a ele. Um salmo atribuído a Moisés, esse salmo. Esse aqui é bonzinho, é mais leve, viu? O salmo de Moisés. Então, se você fizer uma análise, se você fizer uma conta, foi escrito aí por volta de uns 4.000 anos atrás, bem depois de Davi, talvez mais de 1.000 anos depois, quando Davi vai escrever os seus salmos, né? Mas é uma oração que brota de um coração consciente da brevidade da vida e da eternidade de Deus. Moisés, o autor deste salmo, contempla a transitoriedade da existência humana em contraste com a imutabilidade divina. Deus é imutável. Mas o que não muda em Deus é a sua essência. O que não muda em Deus são os seus valores. Porque em alguns momentos nós vemos na Bíblia, quando assim, Deus mudou. Ele mudou aquilo que ele ia fazer em favor do homem. Não trouxe o castigo que iria trazer, porque o homem se arrependeu e etc. Mas o que não muda é isso, é a essência. O caráter. Isso, de fato, não muda. Então, quando ele diz, ensina-nos, ele reconhece que a sabedoria para viver corretamente só pode vir da revelação divina. Não tem como. O escritor de Provérbios também diz isso, né? Alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Porque a sabedoria divina é isso que mais importa. Não é algo natural ao coração humano, ao coração caído. Nós somos pecadores. Os desejos da nossa alma muitas vezes são coisas erradas. Não é algo natural a isso, conforme diz Jeremias no capítulo 17, no versículo 9. A expressão contar os nossos dias implica mais do que saber que a vida é curta. Todos nós sabemos que um dia vamos passar dessa vida. Ninguém sabe quando. Mas é algo que a gente não consegue se contentar com isso, a gente não consegue se acostumar com isso, porque o ser humano não foi feito para morrer. Isso foi por causa do pecado, a desobediência, que trouxe o desligamento do homem com Deus. Aí, por causa do pecado, veio a morte. Mas o homem não foi criado para isso. Tanto é que é uma coisa tão natural, que todo mundo sabe que vai passar, ninguém há aqui que você conheça, que não saiba disso. Mas as pessoas não conseguem aceitar isso de modo natural.
E todos nós sabemos, e principalmente aqueles que partem dessa vida com Jesus, a gente sabe que alguém que partiu, disse assim, não, tenho certeza que ele foi para um lugar melhor. Como é que se alguém foi para um lugar melhor, então, às vezes não consegue compreender isso? Estava aqui ontem, estava aqui chegando a sexta-feira, e uma irmã me ligou, disse, pastor, Juarez, com o cunhado dela, né, de Mary Lu, ela disse, Juarez partiu, descansou essa tarde. O Juarez estava lutando com o câncer, estava vivendo uma fase terminal, muito difícil. Mas o ser humano não se acostuma com isso, por quê? Porque ele não foi criado para isso. É como quando acontece o inverso na vida humana, porque o natural é que os filhos sepultem os pais, os avós. Mas quando acontece o inverso, também há uma dor, um trauma muito grande. E aí isso traz, de fato, muitos problemas. Então, refere-se a viver cada dia com a consciência espiritual. Contar os dias é viver entendendo que nós estamos aqui num tempo de passagem, mas que iremos viver eternamente na glória com o Senhor. Num lugar onde, como diz Apocalipse, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não tem enfermidade, lá não tem choro, nem pranto, Ele vai enxugar os nossos olhos. Aí sim a vida plena. Sabemos que somos mordomos do tempo e que prestaremos conta também de como temos usado o nosso tempo. Perceba que Deus criou o mundo, nos colocou aqui na terra e colocou a todos nós, eu e você, para cuidar da terra, cuidar desse globo celeste. Ele nos colocou aqui para isso. E nós vamos dar conta de como temos feito isso. Então, a contagem do tempo é uma contagem qualitativa e não apenas quantitativa. Contar os dias, viver os dias para a glória de Deus, viver os dias de modo a que o legado que a gente deixa seja algo forte. Alguém poderá dizer assim de nós, não, viveu pouco tempo, mas viveu intensamente, deixou uma história, deixou uma grande obra, mas como temos vivido aqui? Alcançar corações sábios mostra o propósito, viver com sabedoria na prática, moldados pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, conforme provérbio, discernindo o que agrada a Deus. Sabedoria aqui não é meramente intelectual, mas uma disposição piedosa do coração que leva à santidade e à retidão. Pensar no tema, dedicando seu tempo a Deus, começando pela sua família. Porque o reflexo de uma família onde Deus é o centro, é uma família equilibrada. Não é uma família sem problemas, não. O Senhor Jesus disse isso para nós, Ele nos alertou, Ele disse, vocês no mundo vão passar tribulações, vão enfrentar problemas, mas Ele disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas eu pergunto, seus filhos, seu cônjuge, os pais, seus pais, sabem que Deus é a prioridade na sua agenda? Eu não sei se isso acontece aqui, mas em muitos lugares, inclusive na minha cidade também, lá na nossa igreja, a primeira é Batista lá em Goianinha, no Rio Grande do Norte, aqui no Rio Grande do Norte, né? Se você não conhece, para que lado fica Goianinha, na BR-101, a gente está entre Natal e João Pessoa ali, na BR-101. 60 quilômetros de Natal, né? A gente está ao sul de Natal e ao norte de João Pessoa, 120 quilômetros de João Pessoa. Mas, pensando nessa situação, muitas pessoas não colocam a vida eclesiástica, a vida espiritual, como uma prioridade. E algumas situações acontecem em que a pessoa, por exemplo, está pronto para vir o culto hoje, já começou, pronto para vir o culto hoje, ou sexta, ou sábado, ou domingo de manhã, estava pronto, mas chega alguém e diz, tu vai para onde? Não, estou indo para a igreja. Não vamos pescar? Rapaz, é mesmo. Quer dizer, a sua prioridade não é, ao invés de você dizer, meu irmão, é o seguinte, hoje de manhã, ou tal hora, eu tenho um compromisso já na igreja, eu tenho um compromisso com o Senhor, vamos comigo, leve sua família conosco. Estamos experimentando lá dias da igreja, numa conferência, voltado para a família, o tema da família. Vamos conosco ouvir sobre Deus na família. Mas simplesmente, às vezes, algumas pessoas fazem assim.
Está fazendo o que hoje? Não, é para o culto de oração. Não, rapaz, vamos lá jogar beach tênis lá. Está fazendo o que hoje? Não, você percebe então que para muitas pessoas, e aí a família vai crescendo num ambiente em que os filhos vão vendo de que a prioridade da família não é a agenda espiritual. A maior missão começa dentro da casa. Precisamos entender que Deus nos deu uma missão. Fazer discípulos é uma missão de todo ser humano. E o Salmo 90, no versículo 12, é uma oração de quem entende, como falei no início, uma oração de Moisés, mas de quem entende que o tempo é limitado, sagrado e é decisivo. Porque o tempo não volta, o tempo não atrasa, ele só anda, e é como a gente usa que vai dizer as nossas prioridades. O tempo precisa ser contado com sabedoria, e a primeira área onde isso deve aparecer é na vida familiar. Quantas pessoas que vivem a vida aí dissolutamente, vivem à toa e não respeitam ou não valorizam a sua casa, a sua família, e não dão o tempo necessário para isso, porque a família é o primeiro campo de missão que Deus dá ao ser humano. É uma honra, é uma bênção poder ser pai. O Salmo 126, 127 mesmo diz que os filhos são herança do Senhor, presente do Senhor para nós, para o homem e para a mulher. E graças a Deus hoje, de que com o entendimento da ciência, né? Porque nas questões no tempo da antiguidade, achava-se que quando um homem ou uma mulher não podia ter filhos, era uma maldição na vida daquela pessoa. Mas não, é questão de saúde muitas vezes, questão de saúde, ou o tempo de Deus na vida das pessoas. Há mais ou menos 10 anos, nós casamos a Carlinha e o Manuel lá na igreja, pastor Moab, e eles, 10 anos depois de casado, ela engravidou, ela não podia ter filho. E sempre que eu oro pelas famílias, sempre que eu apresento um bebê, sempre que eu oro pelos enfermos, eu também oro, se você não é mãe e quer ser mãe, e tem um impedimento de saúde, vamos orar por isso, porque Deus é o Deus que cura qualquer enfermidade, amém? Você crê nisso? Amém? E aí Carlinha tinha endometriose, não podia engravidar, o médico disse que era impossível, o médico disse, olha, não esqueça isso. E quando foi agora, há pouco mais de um ano, ela precisava fazer um exame do seu tratamento, e a médica disse, pare o remédio que você está tomando, para você fazer o exame. Para o remédio, faz um teste de gravidez, porque é o protocolo. E quando fez o teste de gravidez, deu positivo. Aleluia. E há pouco tempo apresentei o bebê, ele já tem uns 6 meses, né, Tássia? A Lívia. Eu até ficava brincando com ela que eu queria ver o que querem dar nome às crianças, sabe, pastor Mauro? Eu disse, olha, você bota Lívia Carla, que é o nome dela é Carla, né? Então você percebe que Deus é o Deus. Então ser mãe, ser pai é um privilégio. De dedicar a vida a outra pessoa, a um outro ser. De cuidar, de amar e de dedicar. Ensina-nos, é isso que Moisés diz, e Moisés ora pedindo que Deus o ensine. O coração ensinável é o início da sabedoria, e eu e você, nós não podemos deixar de orar também, Senhor, me ensina a ser um bom pai, me ensina a ser um bom profissional, me ensina a ser um bom cristão, me ensina a honrar o nome do Senhor. Moisés diz, me ensina, e a família, meus irmãos, os nossos filhos, a nossa família precisa olhar para aquele que lidera a casa e ver nele um modelo, um exemplo. É como numa empresa, é como na sociedade, alguém que lidera. O ônus e o bônus cai sobre aquela vida daquele que lidera. Se deu certo, foi o fulano, se deu errado, foi o fulano. Por isso Moisés ora pedindo que Deus o ensine. E antes de liderar na vida, antes de liderar numa família, você pode liderar numa empresa, na igreja. Nós lideramos em algum lugar, em alguma situação. Eu vi certa vez uma máxima que diz que se tiverem 2 pessoas, 2 amigos conversando, em algum momento um lidera sobre o outro. Dependendo do assunto que está sendo discorrido, alguém está liderando o assunto.
está liderando a conversa. Então Deus nos chamou para causar, para agir, para fazer, para que essa sociedade seja impactada pelo testemunho daqueles que amam e seguem a Cristo. Antes de fazer discípulos na comunidade, nós formamos discípulos em nossa casa, na mesa de jantar. E como é que é a sua mesa? Quais são os assuntos da mesa? Quais são os assuntos que são tratados na mesa? E inconscientemente a criança está ouvindo assuntos que ela não tem ainda maturidade para ouvir, e o ouvido dela vai crescendo e sendo contaminado às vezes, enquanto às vezes o marido está ali, o pai está ali, reclamando da empresa que trabalha, reclamando do patrão, reclamando de um gerente que ele tem, reclamando da igreja, reclamando do pastor, reclamando do líder do ministério tal, ele está ali reclamando, e aí o filho que está ali naquele outro lado da mesa, aquela criança, está sendo alimentada com coisa ruim. Inconscientemente. Porque você não quer plantar coisa ruim no coração do seu filho. Ninguém quer. Não sei se eu comentei isso sexta-feira, mas outro dia aconselhando um casal, eles estavam com dificuldade, e aí eu fui e falei para o esposo. Quer dizer, falei para os dois estavam comigo na hora. E eles têm um filhinho de 6 anos de idade. Eu disse: ele sabe disso que vocês estão enfrentando? Eles têm visto algum problema? Aí ele ficaram assim: pastor, alguma vez, algum momento. Eu disse: ele não pode saber disso. Não tem maturidade para ver o marido, às vezes, tratando mal a esposa, ou a esposa tratando mal o marido. Ou, às vezes, como que alguns fazem, né, a famosa alienação parental. Isso é terrível. A alienação parental é terrível. Às vezes a mãe não sabe, ela está fazendo com que aquele filho ou aquela filha deteste e odeie aquele pai, que é o pai, que não tenha sido um bom pai, mesmo assim, mas jamais. Conheço a história de um moço que ele é da nossa igreja. Ele é filho de um acaso, de um caso da mãe dele. Mas um dia ele chegou para mim e disse: a minha mãe nunca falou mal daquele homem que é o meu pai para mim. Eu não tenho raiva dele. Uma mulher que não era uma mulher intelectualmente de alto grau, não, mulher simples intelectualmente, mas ela nunca falou, porque ela tinha consciência de que ela só iria trazer maldição para aquele filho, que aquele filho ia crescer detestando o pai, sem amar o pai, tendo raiva do pai, odiando até o pai, por causa de um discipulado mal feito. E discipulado, quando a gente pensa em discipulado, o fazer discípulo é ensinar. Discípulo é aluno. Discípulo é aluno. Esse é um termo muito usado na vida da igreja, mas em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Antes de me dedicar integralmente ao ministério, eu tinha um comércio. E saí, mas assim eu cheguei até a pensar: será que o filho meu vai ficar nesse comércio? Mas pensando, talvez eu fui responsável por que ele não continuasse. Porque talvez eu tenha desestimulado ele a isso, inconscientemente. Depois acabei, vendi tudo. Um dia era uma serraria e incendiou literalmente. E eu disse: Senhor, tem misericórdia, e eu vou liquidar esse negócio, não vou mais mexer com isso, vou me dedicar só ao ministério. Isso já tem 15 anos aproximadamente. Então, às vezes, inconscientemente. Às vezes você tem uma profissão e você fala mal daquela profissão, aí depois você diz para o seu filho: olha, siga essa profissão que é boa. Mas como? Se ele cresceu ouvindo que aquilo era bom. Às vezes você quer levar seu filho à igreja, mas você não fala das bênçãos que é viver na igreja do Senhor. Porque por mais que haja problemas, e você veja que ambiente é esse. Porque a igreja evangélica é um ambiente que se forma uma grande família, como temos visto aqui. Onde as pessoas convivem nesse movimento de todo. Onde as pessoas se encontram, às vezes, mais de uma vez por semana. Mas que as pessoas são criadas em ambientes diferentes, cultura diferente,
um ensino, ou a vida intelectual diferente, econômica diferente, onde aquele que é doutor se relaciona com aquele mais simples e chama de irmão e é tratado da mesma forma. Eu posso olhar aqui nessa auditório sem conhecer vocês e posso ver que há pessoas, né, isso aqui vê no sentido de uma visão geral, há pessoas que podem ter muito dinheiro, outras pessoas que podem nem ter nada, está até vivendo dificuldade, desempregado, mas nós convivemos no mesmo espaço, porque somos irmãos em Cristo Jesus, e isso nos faz uma família. Então, esse é discipulado. Discipulado é formar. Como você tem formado os filhos? Como o caráter dos filhos tem formado? Os seus filhos veem você mentindo em alguma situação, a mais simples até, alguém bate na porta, você diz, eu estou cansado, não quero receber ninguém, diz que eu não estou. E aquele filho cresce vendo isso. Hoje já não tem mais aquela coisa de alguém ligar e dizer, não diga que eu não estou, né? Porque a gente sabe quem está ligando, sabe tudo, né? Mas lembra quantas pessoas já fizeram isso? Às vezes com uma secretária, não, diga que eu não estou. Não, não posso atender. Não posso atender. Não é verdade? E hoje em dia, na época que a gente vive com a comunicação, por exemplo, hoje você nem liga mais para uma pessoa sem avisar que vai ligar. Ei, posso te ligar? Você manda uma mensagem, né? E aguarda. Então não há mais isso. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que as pequenas coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida, elas estão formando o caráter das gerações mais novas e nós precisamos aprender isso. Se queremos ser bons professores na nossa casa, bons discipuladores, se queremos ser pessoas que possam ser imitadas, precisamos começar com quem está sob o mesmo teto, sendo bom exemplo dentro da nossa casa. Ser bom exemplo não é dizer que a gente não erra, não. Sou pastor. Até conversava uma vez com o pastor Moab na hora do almoço, né? Quem é que não comete uma falha? Nós erramos. Eu sou pecador. Eu luto contra os meus pecados. Eu luto contra aquilo que não agrada a Deus na minha vida. Todos nós somos assim. Mas acontece que a gente vive uma vida progressiva, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, ele disse, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para as que estão adiante de mim, o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Então eu vou olhando para a minha vida, e eu vou pedindo a Deus que tenha misericórdia, que tire da minha vida o que não agrada ao Senhor, e eu vou melhorando, mas a gente erra, porque se eu não tivesse defeito, logo eu não teria pecado. Então às vezes, por exemplo, eu tenho um temperamento em mim que eu não gosto, às vezes eu sou explosivo, às vezes eu reajo rápido demais, às vezes eu reajo sem pensar, e isso eu luto contra isso. Então, quantas vezes que eu tive de chegar diante da igreja e dizer, os irmãos me perdoem pela forma grosseira como eu falei, porque eu sou falho. Mas o que é importante na nossa vida é que aqueles que convivem conosco de perto não vejam falha de caráter, não veja alguém querendo trair os amigos, não veja alguém falando mal dos amigos, não veja alguém querendo puxar o tapete de outros, como a gente pode dizer. A segunda coisa é que nós precisamos contar os dias, e isso é organizar as prioridades com intencionalidades do nosso lar. O texto diz, contar os nossos dias, ele diz, ensina-nos, ele aprendeu, agora ele quer contar quantas vezes adiamos o tempo devocional em família, quantas vezes deixamos o culto para depois, quantas vezes deixamos as coisas espirituais de lado, quantas vezes deixamos a conversa discipuladora com os filhos, quantas vezes essas coisas ficam em segundo plano. E elas não podem ficar em segundo plano. Às vezes os pais não querem, em outras palavras, obrigar os filhos pequenos a vir à igreja, mas obriga ele para ir para a escola. E o inimigo das nossas almas é tão astuto, que assim, não, mas se eu obrigar meu filho a ir para a igreja, ele vai crescer traumatizado, e ele pode, quando crescer, não gostar de ir para a igreja. Não, não é assim não, não tem isso não. Porque se o seu filho de 10 anos de idade chegar para você e dizer, pai, eu não quero mais estudar, você vai dizer o quê? Tudo bem, filho, isso é problema seu. Estude não. Você vai dizer isso. Mas talvez se ele com 10, 12 anos de idade, pai, eu não estou com vontade de ir para a igreja não. Ah, meu filho, então tá bom, fica em casa aí, viu? Liga a televisão, papai vai com mamãe, você fica em casa. Quem é um pai e a mãe aqui é o que não chorou, às vezes num pronto-socorro com um filho, quando precisou dar uma injeção nele. E teve que segurar, porque doía nele, doía no filho,
Mas você fez isso por quê? Porque você sabia que aquela injeção era um remédio. A sua vida, o seu caráter, o seu compromisso com Deus é o remédio para que filhos e famílias cresçam com caráter formado. É o remédio. Então não deixe isso não, porque se por ser forçado aí na igreja desse trauma, eu era traumatizado porque, e na minha época de igreja, se eu voltar aqui 50 anos no tempo, a igreja não tinha banheiro, não tinha salinha, não tinha água para beber, era só um salão para a gente, e a gente ficava sentadinho, os pés pendurados, né, pequenininho, e tinha de ir para a igreja. Mas eu nunca vi também os meus pais com comportamentos inadequados à vida espiritual. É isso que nós precisamos viver. Contar os dias, o que que minha agenda revela sobre as minhas prioridades? Volta àquilo que eu estava falando. Como é que está a agenda? Como é que está a sua agenda espiritual? Você tem tempo para tudo, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para estudar, para crescer economicamente, crescer materialmente, crescer financeiramente, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ensinar os filhos, não tem tempo para caminhar com os filhos, para passear com os filhos, não tem tempo para a família. Como é que é a agenda? O lar deve ser uma casa de oração, escola de discípulo, ensino, um centro de compaixão, onde a família é o centro e Deus é o Senhor da casa. Faça da sua mesa um altar. É comum, não hoje, né, mas antigamente, os católicos terem um oratório, um lugar onde ele ia orar, onde ele ia rezar, onde ele ia fazer suas penitências. Muitos lares antigos de católicos, vocês devem lembrar disso. Mas faça da sua mesa um altar, um lugar de adoração a Deus, que na sua mesa seja lugar de exaltar o Senhor, de ensinar a família também. Faça da sua mesa um altar. Estabeleça hábitos simples. Certa vez eu disse para uma senhora, uma irmã, ela se converteu, o marido não era crente, e eu disse para ela, minha irmã, comece a cultivar na sua casa hábitos cristãos, evangélicos. Você tem o hábito de orar na refeição, que deveria ser um hábito para todas as pessoas, seja ele evangélico, católico, qualquer religião. Agradecer o Criador por aquele alimento que está na mesa. Ser grato, dizer obrigado, Deus, por esse alimento que está posto aqui. Eu disse, comece a desenvolver hábitos cristãos na sua casa. Leia a sua Bíblia diariamente. E leia para o seu marido ver. Dobre o seu joelho em oração para ele ver. Ore na hora da refeição. Para ele, diga assim, vamos agradecer ao Eterno por isso. Desenvolva hábitos cristãos na sua casa. Desenvolva hábitos cristãos. Soube de uma história de uma senhora que o marido saía para as farras, final de semana, e ela ia orar. Quando foi certa vez, o carro dele deu um problema e ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele entrou no quarto e encontrou aquela mulher de joelho ao pé da cama. E aí ele viu aquilo e voltou e perguntou para um filho assim, tua mãe está ali orando essa hora? Aí o filho disse, toda vez que o Senhor sai de casa, ela se ajoelha aos pés da cama e só levanta quando o Senhor volta. Ela não sai de lá. O Senhor vai farrear, vai beber com os amigos, vai fazer o que o Senhor quiser, mas ela fica aos pés da cama, ajoelhada. Quando esse homem soube disso, que viu isso, ele foi tocado de modo tão extraordinário, que naquele momento ele se converteu a Jesus. É o poder de Deus que transforma o coração do homem. É o poder de Deus que transforma através de um testemunho autêntico. Não adianta a gente falar alguma coisa e não viver aquilo que a gente fala. Eu volto a dizer, erros a gente comete. Mas quando a gente comete erros, a gente olha para o que diz a palavra do Senhor. Para o que diz o apóstolo João em 1 João 1,9, ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quem tem pecado, confessa. Quem tem pecado, reconhece e tem o perdão. Um lar que honra a Deus gera um legado de sabedoria,
para que alcancemos coração sábio. E isso aí é o resultado, a última parte do versículo. Sabedoria é viver para aquilo que realmente importa. Viver para o que importa. Às vezes alguém diz assim, não, você não vive, você vegeta, porque você não aproveita a vida. E sabe o que é que a gente, quando tem uma vida longe dos caminhos do Senhor, que se converte a Jesus, quando a gente se encontra o Senhor Jesus, que começa a viver e experimentar a verdadeira vida, aquela vida que o Senhor diz lá em João 10, quando ele disse, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus diz isso para nós. Quando a gente experimenta essa vida em abundância que só Ele pode dar, aí a gente diz assim, de fato eu não tenho uma vida. Eu vivia jogado na lama do pecado, preso pelo pecado, preso por imoralidades, preso por prostituições, preso por vícios, preso por jogos. A minha vida era uma desgraça, mas agora Jesus libertou. Por isso ele diz, sabedoria é viver para aquilo que realmente importa. Deus, em primeiro lugar, família e a missão. A missão é a missão que Deus deu a você, a missão que Deus colocou no seu coração. Famílias discipuladoras, famílias que ensinam, famílias que formam os filhos, que não é só criar os filhos, é formar o filho. Criar é como a gente costuma dizer, né? Com a agricultura, o que é que se diz da batata? Não, é como Deus criou batata, que não precisa cuidar muito, né? Não é assim? Tem algum agricultor aí, né? Não, você planta lá e não precisa... É como Deus criou batata. Com os filhos não, a gente não cria filho, a gente forma o filho, forma o caráter. Se você pegar duas pessoas, dois gêmeos, e você botar um para ser criado numa família e outro para ser criado em outra família, eles vão ter o DNA o mesmo, a personalidade é a mesma, mas o caráter será diferente, porque o caráter ele é formado ao longo da vida. O caráter ele é formado com aquilo que a gente ouve. O caráter é formado com aquilo que a gente vê. O caráter é formado com aquelas pessoas com quem a gente se relaciona. De repente você tem um amigo que viajou ainda na adolescência e foi morar em outra cidade, ou foi morar em outro lugar, foi estudar em outro lugar, e aí depois você conhece a pessoa, começa a conversar com a pessoa e diz, como você mudou? O caráter foi mudado. Nós somos agentes para, nesse tempo que nós temos, formar, moldar o caráter de Cristo na vida das outras pessoas. Família discipuladora formam filhos que sabem quem são. Ele sabe quem ele é. Ele não se ilude com as coisas dessa vida. E aí eu volto a lembrar do texto de Timóteo que eu citei, que o Timóteo tem feito uma dificuldade ministerial lá na igreja, em Éfeso. O que é que Paulo diz a ele? Lembra-te das sagradas letras que te foram ensinadas pela tua avó, Lloyd, pela tua mãe, Eunice. Lembra-te disso. É como se o seu filho, adolescente, chega a um certo momento na escola, ele está ali, e aí talvez uma menina aparece para ele, ela se oferece para ele, e ela oferece sexo para ele, ele diz, eu não quero. Ela diz, você não gosta? Não é o tempo. Eu tenho consciência de que não é o tempo. Aí alguém oferece droga, oferece uma coisa ilícita, diz, vamos ali fazer isso. Ele diz, eu não quero. Ah, porque eu medo de seu pai? Não. Eu entendo que isso não me faz bem. Eu entendo que isso está errado. Eu entendo que isso vai me levar para o buraco. Eu entendo que isso vai me jogar num vício. Esses dias lá na nossa cidade, lá em Goiânia, a turma tem morto muita gente. Assassinado muita gente. E encontraram um menino de 14 anos de idade, amarrado às mãos e todo cravado de bala, 14 anos de idade. Certamente que era envolvimento com coisas erradas. Faltou uma família, faltou o ensino, faltou o cuidado e gerou uma rebeldia. Filhos sabem quem são, sabem quem são seus pais, sabe quem é o Deus, sabe quem é Jesus, sabe para que vive, sabe para que existe, porque eles foram ensinados. O discipulado que não alcança a família é um discipulado superficial. Eu achei extraordinário quando eu vi Daniel trazer a filha aqui para colocar a oferta no altar do Senhor. Achei extraordinário. E ela foi botando moedinha por moedinha. E às vezes, pela criança não entender ainda, às vezes até ela não quer dar, né? Mas quando o pai mostra e faz entender, a família vai crescendo e vai compreendendo os valores.
Porque em termos materiais, não se engane não com o que eu vou dizer, em termos materiais, a coisa mais importante que a gente tem é dinheiro. Porque em termos materiais, o dinheiro compra as outras coisas. Por isso que a palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que provérbio no Eclesiastes diz, quem ama o dinheiro nunca se fartará dele. E diz que alguns desviaram até da fé por causa de dinheiro. Mas quando eu vi aquela cena, é um ensino, não é o valor, não é a moeda. É como dízimo, meus irmãos, não é sobre dinheiro. Dinheiro é porque você pega a coisa material mais importante que você tem e você devolve a Deus como uma prova de gratidão, de benfeitorias, de custear as obras sociais, a vida da igreja como todo, a obra missionária. Então você devolve ao Senhor. Mas não é sobre dinheiro. Quem entrega dízimo, devolve porque entende isso, devolve porque obedece a Deus, devolve porque ama a Deus, porque a família vai vendo, vai crescendo, vai aprendendo, vai entendendo isso, vai vendo o exemplo. Um coração sábio forma filhos imitadores de Cristo. Os pais, como pais e cônjuges, somos, eu e você, espelho para eles. E se nós somos espelho para os nossos filhos, o que eles estão vendo em nós? Aquilo que você quer que o seu filho seja, seja você. Se você quer que o seu filho seja uma pessoa que ama a igreja, ame a igreja. Se você quer que seu filho seja uma pessoa de oração, seja uma pessoa de oração. Se você quer que seu filho seja uma pessoa de caráter, seja alguém assim. De integridade, seja alguém assim. Se você quer que seu filho, quando crescer, honre a esposa dele no futuro, honre você a sua na frente dele. Outro dia, nossa filha disse para nós, até comentava isso com o pastor Moab e com o Dicleide, num momento de intimidade, num momento pessoal de conversa. Disse assim, que a nossa filha Bárbara chegou para nós assim, eu nunca vi vocês brigando. Eu nunca vi vocês de mal um do outro. Porque a gente nunca deixou que isso saísse do dentro do quarto, no lugar da nossa intimidade. Nós resolvemos entre nós. Nunca. Nem chegou para os filhos, e nem chegou para os meus pais, e nem para os pais dela. Porque nós resolvemos debaixo da graça de Deus. Debaixo da graça de Deus. Concluo dizendo o seguinte, tempo é discipulado. Como você tem usado o seu tempo com a família? Ou estamos discipulando, ensinando intencionalmente, ou formando filhos do mundo, isso quer dizer, criando os filhos como Deus criou batata. Como dizia o poeta aí, deixa a vida me levar. Como você está criando filhos ou está formando o caráter deles? Um lar que dedica tempo a Deus será um lar que multiplica discípulos. Liga hoje como Josué. E esse foi o tema base do culto de hoje. Josué, ele está ali concluindo. Você conhece a história. Capítulo 1, Josué entra na terra. Deus fala para Josué. Josué, Moisés, meu servo, morreu. Agora é você que vai cuidar desse negócio. É você que vai entrar para possuir a terra com o povo. E Deus diz para Josué, ser forte, tem bom ânimo, não te espante, vai que eu estou com você. Deus fala para Josué, né? Diz assim, mas nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, e os teus caminhos prosperarás. Eu estarei contigo. Ainda no capítulo 2, se não me falha a memória, no capítulo 3, Deus diz para ele assim, eu vou honrar você diante desse povo. E eles saberão que como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Vai. Moisés conquista as terras. Moisés coloca cada povo no seu assentamento, vou usar essa expressão. E no final Moisés chama o povo e diz, olha, escolham vocês a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem serviram os nossos pais, que foram além do rio, ou aos deuses que habitam nessa terra, os deuses dos amorreus, em cuja terra eles estão habitando. Mas eu quero dizer uma coisa a você, eu decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Deus colocou você, homem, sacerdote do lar. E aí não é questão de papel.
certo? Um homem, ele pode até, ele nunca vai fazer algumas coisas que são inerentes à mulher, e vice-versa. E eu não estou falando de ações profissionais ou materiais, não, estou falando de coisa da essência. Deus colocou você, homem, como sacerdote do seu lar. Então diga você, homem, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os homens podem repetir comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus amado e eterno. Eu me uno aqui, Deus, com todos esses homens. E que nós possamos, Senhor, estar dizendo isso ao Senhor. Que nós possamos, Pai, estar refletindo sobre isso. E que nós possamos, Pai, ser exemplo para os nossos filhos. Que nós possamos, Pai, não desanimar enquanto a nossa casa não estiver toda servindo ao Senhor. Certamente, Deus, que há pessoas aqui em que os maridos ainda não são convertidos, em que as esposas ainda não são convertidas. Certamente que há pessoas aqui, ó Deus, em que filhos ainda não são convertidos, ou filhos que estão afastados da Tua presença, mas Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, como diz a canção, aquele que criou com perfeição. Tu és o Senhor, Pai. E eu oro, Deus, pedindo a Tua bênção, bênção de transformação, bênção de mudança, bênção de que o Senhor seja verdadeiramente a primazia do lar. Abençoa, Deus, cada família aqui, cada filho, cada marido, cada esposa. Abençoa, Senhor, todos aqui. Em nome de Jesus. Amém e amém.